Olá a todos, meu nome é Pedro Henrique Santos de Freitas e eu irei apresentar um trabalho intitulado Investigação do potencial fitoquímico, antioxidante e antiglicante das folhas de embaúba, referente à espécie vegetal Cecropia baxtachia treco. Este trabalho contou também com a colaboração dos seguintes coautores: Natália Rezende, Mariana Maciel, Elita Chio, do Laboratório de Produtos Naturais Bioativos da Universidade Federal de Juiz de Fora, além da Juliana da Costa, do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, então para a gente introduzir a respeito do nosso trabalho, é importante que a gente conheça um pouco sobre a espécie em questão. Então, a espécie vegetal Cecropia baxtachia pertence à família Urticácea e ao gênero Cecropia. Apresenta como denominações populares os seguintes termos: embaúba, imbaúba e umbaúba. Também apresenta uma ampla distribuição no território nacional, desde a Amazônia, passando pelo Cerrado até a Mata Atlântica. Seu habitat natural são matas de galeria e áreas degradadas, sendo considerada uma espécie pioneira. A sua altura pode ser de até 15 metros. O seu tronco tem um diâmetro entre 15 e 25 centímetros. A sua lâmina foliar é caracterizada como áspera, a lâmina inferior como nível tomentosa. A sua floração se dá de setembro a outubro e a frutificação de maio a julho. À direita, então, temos a figura 1, no qual podemos ver as folhas de Cecropia baxtachia. Essas folhas, então, serão utilizadas no nosso trabalho. Mas antes disso, é importante que a gente conheça também a respeito das propriedades farmacológicas. Então, nessa tabela, nós temos extratos ou compostos que foram isolados das folhas de Cecropia baxtachia e, na segunda coluna, nós temos as bioatividades, ou seja, aqueles efeitos farmacológicos que foram comprovados a partir de testes in vitro ou em vivo. Aqui eu destaco então o efeito hipoglicemiante do extrato metanólico, além também do efeito anti-inflamatório e antioxidante desse mesmo extrato. Em relação ao extrato em acetato de etila, foi demonstrado um efeito cicatrizante in vitro. E, por último, no estudo de 2019, foi demonstrado um efeito anti-envelhecimento in vitro no extrato etanólico e hidroetanólico. Portanto, o objetivo então deste estudo foi avaliar o perfil fitoquímico, antioxidante e antiglicante das folhas de embaúba, como objetivos específicos: obter o extrato bruto hidroetanólico, representado pela sigla EBHE, a partir das folhas de Cecropia baxtachia, estabelecer o perfil fitoquímico do extrato bruto hidroetanólico por cromatografia líquida de alta eficiência, com detector de absorção em ultravioleta e espectrometria de massas, avaliar a atividade antioxidante pelo sequestro do radical DPPH e, por fim, determinar o potencial antiglicante pelo ensaio de glicação com albumina de soro bovino, BSA, e frutose. Como foram determinados, então, os materiais e métodos deste trabalho? Então, primeiramente, foi obtido o extrato bruto hidroetanólico, a partir da decocção das folhas de embaúba em etanol e água, a temperatura de 60 graus Celsius por 30 minutos. Foi obtido, então, um rendimento de 16,27%. Após a obtenção do extrato bruto hidroetanólico, foram realizadas análises na cromatografia líquida de alta eficiência com uma coluna do tipo fase reversa, Azorbax CB-C18. Posteriormente, foram feitas análises na cromatografia líquida de ultra eficiência, acoplada a um espectrômetro de massas, no qual foi utilizada uma coluna também de fase reversa, neste caso a Kinetex C18. Posteriormente foram feitos os ensaios in vitro.
Então, a atividade antioxidante foi avaliada através do método do sequestro do DPPH e, posteriormente, a atividade antiglicante foi avaliada através do método BSA frutose em uma placa de 96 poços. Bom, então como resultados, podemos ver que a caracterização química demonstrou a presença de ácidos fenólicos, como por exemplo o ácido clorogênico, além de flavonoides C-glicosilados, como por exemplo a orientina e a isoorientina, que são isômeros. Bom, em relação à atividade antioxidante do extrato bruto hidroetanólico, foi determinada então através do sequestro do radical DPPH, como podemos ver neste gráfico, o extrato foi comparado a uma substância de referência, a quercetina, e aí, como podemos ver, ambos apresentaram uma capacidade muito elevada de inibição deste radical, estatisticamente semelhantes, o extrato de 1,04 e a quercetina de 1,02. E por fim, a atividade antiglicante. Então, na tabela 1, podemos ver a inibição da formação de produtos finais de glicação avançada, os AGEs, pelo extrato bruto hidroetanólico de Cecropia baxtacia, como podemos ver nas concentrações de 0,5, 1 e 1,5 microgramas por ml, o extrato bruto de Cecropia baxtacia apresentou uma inibição da glicação da frutose em torno de 80,67%, 84,95% e 85,87%, ficando bem próximos às inibições encontradas para a substância de referência, a quercetina. Bom, então como discussão do nosso trabalho, sabe-se que a oxidação e o estresse oxidativo estão intimamente envolvidos na formação dos produtos finais de glicação avançada, conhecidos como AGEs. Esses compostos estão relacionados com o surgimento ou agravamento de diversas condições patológicas, como por exemplo a diabetes, além de doenças cardiovasculares, além de desempenharem também um papel muito importante no envelhecimento cutâneo. Sendo assim, atribui-se que a eliminação de radicais livres é também um mecanismo proposto para a inibição da glicação. Então, portanto, de acordo com a literatura e com os resultados verificados no presente trabalho, pode-se associar a atividade antioxidante encontrada no extrato bruto hidroetanólico ao seu potencial antiglicante. Dentre os compostos relatados com ambos os efeitos biológicos, encontram-se os ácidos fenólicos, como por exemplo o ácido clorogênico, e flavonoides, como a orientina e a isoorientina, todos identificados no extrato bruto hidroetanólico das folhas Cecropia baxtacia. Então, como conclusão deste trabalho, primeiramente, então, foi obtido o extrato hidroetanólico de embaúba, foi verificada a presença de ácidos fenólicos e flavonoides C-glicosilados. Portanto, este extrato, através de ensaios in vitro, apresentou um elevado potencial antioxidante. Além desse elevado potencial antioxidante, também foi possível constatar uma capacidade de inibição da glicação da frutose. Isso faz com que haja uma ampliação do conhecimento químico e biológico da espécie Cecropia baxtacia e abre novos horizontes para que investigações in vivo possam ser realizadas relacionadas tanto à atividade antiglicante e à atividade antioxidante, que foram constatadas em ensaios in vitro neste trabalho. Então aqui estão as referências utilizadas no nosso estudo e também gostaria de agradecer à CAPES, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, à FAPEMIG, à Universidade Federal de Juiz de Fora,
ao Laboratório de Produtos Naturais Bioativos da UFJF, no qual foram realizados todos os ensaios demonstrados neste trabalho, e também um agradecimento especial ao CONCAF, ao segundo Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia. Eu agradeço, então, a atenção de todos vocês. Muito obrigado.